Bom dia, gente, tudo bom? Hoje eu vou disponibilizar para vocês da matéria de história, tá? A gente falou já sobre a formação dos povos, como que eles se juntaram para, né, deixarem de ser nômades, se juntaram em comunidades e começaram a plantar, a domesticar os animais. A gente já passou por toda essa parte. Depois que isso aconteceu, logo que os continentes foram crescendo, a população foi aumentando, cada grupo começou a ter a sua própria forma de viver, a sua cultura, a sua religiosidade, os seus costumes. E foi assim que o globo terrestre, o nosso planeta, foi se desenvolvendo. O que acontece hoje? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a diversidade religiosa que nós temos no nosso país, né? Porque o nosso país, ele foi um país colonizado. Então, os índios já estavam aqui, já tinham sua própria cultura. Depois vieram os portugueses, com a cultura deles, com a religiosidade deles. A gente também já falou um pouco que eles tentaram impor aos portugueses o catolicismo, tentaram catequizar os índios, e isso não deu muito certo. Eles não aceitavam, muitos não aceitaram, alguns sim, os que eram mais rebeldes acabaram fugindo. Tudo isso contribui para a forma que a gente tem a formação do nosso povo, da nossa população brasileira hoje. No texto que vocês vão receber aí depois no WhatsApp, que se chama Diversidade Religiosa no Brasil, eu vou pedir para vocês lerem esse texto com todo carinho, com toda calma. Se não entender, releiam o texto. É um texto pequeno, bem gostoso, bem fácil de se ler. E após a leitura dele, tem umas questões para vocês responderem. Tá? Vocês não precisam copiar esse texto no caderno, porque depois eu levo para vocês ele pronto. Eu preciso só que vocês copiem a parte das atividades, tá bom? Se puder deixar um espacinho para colar no caderno de história, tá? Essa atividade é de história, para colar o texto que eu vou dar para vocês, não. Quando nós voltarmos, né? Enfim, resumindo um pouco esse texto, a gente sabe que os índios, né, apesar de serem todos denominados indígenas, cada tribo tinha a sua cultura, a sua religião, a sua língua. Então, eles não eram todos iguais, eram muito parecidos, sim, mas cada um tinha a sua cultura. Aí, a gente já vê que no próprio território brasileiro já tinha sua diversidade, né? Dentro de cada grupo indígena tinha uma diversidade religiosa. Chegaram os portugueses, com outra cultura, né, com vários outros recursos, e tentaram impor o catolicismo, o cristianismo, né? Porque o que é o cristianismo? É você acreditar nos preceitos, nos valores de Jesus Cristo. Toda religião que acredita em Jesus Cristo, a gente fala que são os cristãos, que é o cristianismo. Só que nos portugueses era o cristianismo católico. Tá? Eles tentaram impor isso aos índios. Então foi o primeiro choque cultural que nós tivemos aqui. E aí começou a mesclar essa cultura. Pronto. Aí muitos índios resistiram, foram perseguidos, foram até mortos em combates, porque não aceitavam mesmo, mas alguns sobreviveram até hoje. A gente tem várias tribos indígenas, várias reservas que mantêm a sua própria cultura, a sua própria religiosidade. Nós temos um exemplo da reserva do Alto Xingu, né, que vocês vão ver aqui no índio, tem até a foto dos índios aqui, que é a tribo Yanomami, e eles continuam mantendo as suas próprias culturas, os seus próprios modos de viver até hoje, tá? Passando o tempo, a gente sabe que começa a época da escravidão. Na época da escravidão vieram os negros africanos para cá, e eles também já tinham a sua própria religião e a sua própria cultura. Eles também não podiam manifestar essa cultura. Como que eles faziam? Eles faziam escondido. Até a capoeira que nós temos hoje, uma forma de luta, né, uma forma de dança deles, é uma cultura deles que vive com a gente até hoje. A gente absorveu muito da cultura africana, muito mais do que vocês imaginam. A cultura africana e a portuguesa foram as que mais contribuíram para a formação da nossa própria cultura brasileira hoje. E falando da religião, né, eles trouxeram com eles, né, a cerimônia religiosa e a veneração aos orixás. Nós temos muito isso em Salvador,
né? Em Salvador tem muito, muito, muito ainda gente que pratica o candomblé. Claro que tem no Brasil inteiro, mas em Salvador tem muito. Eles trouxeram o candomblé, trouxeram a umbanda, são religiões afro-brasileiras que muita gente hoje ainda tem preconceito, mas assim, em religião é um assunto muito complicado porque cada um tem a sua, mas o importante é a gente respeitar. Tá? A gente pode não concordar, pode não aceitar, não achar aquilo certo, é o direito de cada um, mas a gente tem que respeitar, tá? Principalmente eles que contribuíram muito para a nossa cultura, né? Passando-se os anos depois, a gente viu que o Brasil abriu as portas para receber vários imigrantes de outros lugares. Vieram italianos, espanhóis, holandeses, franceses, sírios, japoneses. Cada um desses grupos que vieram para cá, com uma cultura diferente, uma religião diferente, tudo isso convivendo ali numa comunidade e gerando uma cultura até nova, uma mistura, uma miscigenação cultural muito grande, né? Com os seus costumes e tradições que eram próprios dos países dos quais eles vieram. Tá? Então, com isso, o que acontece? O Brasil é um país que tem uma diversidade religiosa e cultural muito grande, tá? É um dos países que tem a maior miscigenação cultural e religiosa do mundo. Tá? Aqui nós temos várias religiões. Eu vou dizer uns exemplos para vocês que está até no texto, depois vocês vão ver. Ó, tem as religiões indígenas, que dentro dos indígenas tem vários. As afro-brasileiras, tem as igrejas evangélicas tradicionais e as pentecostais, tem o espiritismo, tem as tradições religiosas orientais, como o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o seishonoye, tem a igreja messiânica, tá? Então tem várias religiões no nosso Brasilzão, tá? Tem também os muçulmanos, tá? Tem os paquistaneses que vieram para cá, os sírios e tudo isso, cada um continua mantendo a sua religião. A diversidade religiosa e cultural é uma grande riqueza da humanidade e a gente tem isso no nosso país. É uma riqueza da humanidade que a gente tem em todo o nosso território, a gente tem um pouquinho de cada uma e por isso a gente tem que valorizar muito e reconhecer, deve ser reconhecida por todos os cidadãos. E a gente tem o dever, tá? É o nosso dever. A gente tem direitos, mas para a gente ter os nossos direitos, a gente tem o direito de praticar a religião que a gente quer, direito de expressar a nossa forma cultural, mas para isso a gente tem os deveres, né? A gente não tem só direito. Para garantir o nosso direito, a gente tem que cumprir com os nossos deveres. E o nosso dever, enquanto cidadão brasileiro, é evitar o fanatismo religioso. O que é o fanatismo religioso? É a gente agir daquilo ali e não querer saber de outra coisa, não respeitar as diferenças. A gente deve evitar isso e evitar o preconceito e a discriminação com as outras pessoas que não têm a mesma religião do que a sua. Pensa aí você na sua casa. Qual é a sua religião? Eu acredito que na própria família de vocês devam ter pessoas com religiões diferentes, não é? Então a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar o nosso amiguinho que é evangélico, o nosso amiguinho que é católico, o nosso amiguinho que é espírita, o nosso amiguinho que é do candomblé, da umbanda. Então a gente respeita cada um, a gente mantém a nossa religião, a gente mantém na nossa casa os nossos valores e costumes passados pela nossa religião, que são cultivados na nossa família, mas sempre respeitando o próximo, tá? A diversidade religiosa do povo brasileiro deve ser motivo de apreciação e valorização, e jamais de discórdia e discriminação. Tá? A gente sempre vê, quando a gente procura na internet, teve até agora, no carnaval, escolas de samba falando sobre isso. E vários representantes de cada uma dessas religiões desfilando juntos, para mostrar que cada um tem a sua religião, mas que a gente tem um bem maior. Porque se é uma religião, gente, ela nunca quer o mal de ninguém. A religião, ela quer impor valores, impor que as pessoas tenham bons costumes, de ajudar o outro, de respeitar, de seguir a sua vida no caminho do bem, nunca no caminho do mal. Se é uma coisa que te leva para o caminho do mal, não é considerado religião. Tá bom? Então, deem uma lidinha no texto, façam essa atividade. Eu vou deixar a correção dessa atividade só para outra semana, tá? Então, essa atividade vocês podem fazer com calma, que eu vou passar para vocês hoje. E vou fazer a correção na outra semana, tá? E amanhã eu retorno com a atividade de matemática, tá bom? Beijinho. Não repara o vídeo da tia não, que a tia não sabe fazer essas coisas não, tá? Fiz aqui no improviso para vocês, para que vocês tenham uma explicação um pouco melhorzinha.
tá bom? Qualquer dúvida, chama lá no particular que conforme eu for tendo um tempinho, porque assim, eu tô de quarentena em casa, tô ajudando vocês, mas também tem 2 crianças para cuidar, né? Então, assim, sempre vou responder com a maior boa vontade a vocês, tá? Beijo.